Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre a recompensa da honra. Nós estamos na nossa quarta aula. Eu vou fazer uma revisão com vocês, para daí em diante a gente continuar. Amém? Vocês estão prontos? Deixa eu me ajeitar aqui para ficar pronta também. Aleluias. Nós estamos com o nosso sistema do YouTube pronto, preparado, graças a Deus. Nossas ministrações vão estar sendo passadas nas redes, no YouTube. E eu quero mandar um abraço para os irmãos que têm recebido, que têm ouvido, que têm sido edificados pelas palavras que Deus tem ministrado nesse lugar, que têm recebido diretamente desse canal de mídia. Eu creio que Deus vai alcançar você essa manhã também. Amém? Então vamos lá. Amados, semana passada a gente tratou um pouco sobre honra na família, ligada a pais e filhos. Vocês lembram disso? Nós temos visto durante esse mês que o nosso Deus é um Deus de fé, mas também é um Deus que recompensa a gente. Nós vimos em Hebreus 11:6 que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então existe um lugar em Deus, uma posição diante de Deus, onde Deus flui com galardão para a nossa vida, onde Deus flui com recompensa para a nossa vida. E nós vimos que essa posição é uma posição de honra. Nós vimos um texto em Mateus, e eu vou ler essa manhã mais uma vez, mas eu quero só revisar. Quando Jesus foi a Nazaré, e a Bíblia diz em Mateus 10, se eu não me engano, que ele foi e a unção de Deus estava com ele para curar, mas ele pôde fazer poucos milagres ali, apenas uns poucos doentes foram curados, porque o povo de Nazaré, que era o povo onde ele tinha vivido a infância dele, considerou ele comum, reteve a honra, não deu a honra a Jesus devida, não considerou o que havia de especial sobre a vida de Jesus, a unção de Deus sobre a vida dele, que ele era ungido do Senhor, e por não considerar isso, retiveram a honra e não puderam receber da unção que estava sobre Jesus. Nós lemos aqui durante essas aulas que o Senhor nos ensinou que aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, recebe galardão de profeta. O que recebe o justo no caráter de justo, recebe galardão de justo. E até mesmo aquele que dá de beber um copo de água fria a um dos pequeninos do Senhor, por ser ele discípulo do Senhor, não ficará sem galardão. Amém? Nós conversamos que nós somos ungidos do Senhor, e cada um de nós carrega a unção de Deus nas nossas vidas, e por conta da unção isso nos faz especial. O que há de especial na sua vida, o que há de especial na minha vida é o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você, amém? Você carrega a vida de Deus, você carrega o próprio Deus, você carrega a unção de Deus, e essa unção está sobre você para você abençoar pessoas. E nós conversamos aqui que quando nós conseguimos reconhecer a unção que está sobre a vida do nosso irmão, a unção que está sobre a vida do nosso líder, e até a unção que está sobre a vida dos pequeninos que estão debaixo da nossa responsabilidade, quando nós conseguimos reconhecer a unção sobre eles e honrá-los porque eles são discípulos do Senhor, existe um galardão reservado para nós. Amém? O galardão decorrente daquela unção. Então, amados, a vida da igreja deve ser assim. A gente preferindo uma outra em honra e recebendo da vida do irmão que Deus tem depositado na vida dele. E assim nós seremos supridos como corpo. Porque ninguém aqui tem tudo em si mesmo, mas o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, tem tudo que nós precisamos, amém? Toda a unção, toda a provisão, toda a palavra, todo o refrigério que vem de Deus para o seu corpo vem através da igreja, que vem para você, vem através da igreja. Se eu sou mão e eu preciso receber do cabeça, a unção vai vir através do corpo para a minha vida, amém? Tem que passar pelo corpo. Porque nós somos corpos e Ele é o cabeça. Se a gente aprender a viver em unidade, a viver em honra, você sempre vai ser suprido do que você precisar. Porque existe toda a provisão de milagres, irmãos, de curas, de libertação, de livramentos na igreja.
Como o exemplo de Hamilton, que eu tomei no começo do culto, nem imaginava que ia usar, né, o exemplo dele. Mas existe uma palavra foi liberada na igreja para prover ele de algo que ia acontecer no futuro dele. E quando chegou aquela situação, o dia mau, ele estava provido, carregado da palavra de vida, que ia capacitar ele para olhar para aquela circunstância. Eu não vou morrer, eu vou viver. Já provido daquela palavra de vida, irmãos, o diabo não pôde tragar a vida dele, porque pode ter certeza que ele não veio brincar, ele veio matar, roubar e destruir. Então, se não matou, foi porque não pôde, não porque não quis. Amém? E depois nós conversamos sobre pais e filhos em Efésios 6, capítulo 2, Efésios capítulo 6, verso 2, 3 e 4. Nós lemos sobre o primeiro mandamento com promessa, que é honrar, vamos ver esse, honrar a teu pai e a tua mãe, que é honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, verso 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, verso 4. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E nós vamos falar hoje sobre honra na família, especificamente no casamento, mas eu quero retomar um pouquinho o que nós vimos semana passada. A Bíblia fala sobre a honra aos pais e diz que a recompensa da honra aos pais tem galardão duplo, tem galardão dobrado. Nós estudamos esse mês que toda honra traz uma recompensa. Quando eu honro meu irmão, eu recebo a recompensa da unção que está sobre a vida do meu irmão. Quando eu honro a Deus, Ele mesmo me honra. Nós lemos em Samuel isso. Quando eu honro os pais, a Bíblia diz que é uma honra que é dada, que traz recompensa dupla, recompensa dobrada. Qual é a recompensa da honra aos pais? Que você vá bem, que você prospere, que você corra bem a sua carreira, que você dê certo, que você avance, que você consiga desenvolver os seus objetivos, que sua vida não fique amarrada, presa, atrapalhada, mas que você vá bem é a primeira recompensa, e que seus dias sejam longos sobre a terra, que você não morra cedo é a segunda recompensa da honra que os filhos devem prestar aos pais. Mas a Bíblia também fala dos pais prestando uma honra aos filhos. E quando fala disso, fala em admoestação e correção. E nós conversamos aqui semana passada que a correção ao filho é uma honra, mas a correção no Senhor. A Bíblia diz que o pai e a mãe que retém a vara, ele aborrece o seu filho. Na verdade, ele não está dando honra ao filho. Quando ele retém a correção, quando ele retém a disciplina, ele está aborrecendo o filho. Mas que tipo de disciplina honra a criança? A disciplina que é segundo a admoestação do Senhor, segundo o Senhor. A disciplina bíblica. A disciplina quando Deus é o nosso exemplo. Como o Senhor age conosco, nós agimos com nossos filhos. Deus repreende a quem ama, Deus corrige a quem ama, mas Deus não esmaga quem ama, Deus não rejeita quem ama. Então Deus é o nosso padrão, Deus é o nosso modelo, nós somos filhos amados. Como filhos amados, nós somos imitadores do nosso Pai, e Ele tem sabedoria para nos dar, como pais ou responsáveis por pequeninos. Deus tem sabedoria para nos dar, para nos ensinar como nos conduzir nas circunstâncias, nas situações. Sabedoria, irmãos, é uma porção de inspiração divina para resolver um problema específico de uma forma específica. Deus tem sabedoria para você, para os problemas específicos da sua vida, para serem resolvidos de uma forma específica, personalizado para aquela circunstância. Deus tem sabedoria para mim, para as dificuldades que eu enfrento na criação da minha filha. Então, amados, agora Ele é o meu padrão, Ele é a minha inspiração, Ele é o meu provedor quando se trata de coisas da família, do casamento, da criação de filhos. Porque a Bíblia diz que Deus é o Criador e Ele é o provedor da família. Foi Ele que criou, e foi Ele que, quando criou a família, proveu todas as coisas para o sustento da família no Éden. Amém? Então, dependa do Senhor, creia para as instruções chegando. Creia para as direções chegando. Creia para orientações de Deus chegando, específicas, o que falar, como fazer, como disciplinar. Porque a Bíblia diz que Deus dá sabedoria a quem pede, amém?
Glória a Deus. Então vamos começar agora sobre honra no casamento. Eu quero que você abra em Mateus 7, 24 a 27. Você pode dizer, irmã, mas eu não sou casado. Mas você quer casar? Se você quer casar, essa palavra é para você. Ela é vacina para você. Você pode dizer, mas Vanessa, eu não quero casar. Estou bem assim, quero continuar solteiro. Tudo bem, essa palavra é instrumento para você tocar vidas. Amém? E se você é casado, essa palavra vai ser ou vacina para prevenir de dificuldades no seu casamento, ou remédio para sarar as feridas que já existem no seu casamento. Amém? Então abra seu coraçãozinho, fique pronto para receber, porque a palavra sempre é vida para nós. Mateus 7, 24 a 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, a Bíblia fala que nós estamos edificando coisas. Nós estamos edificando nossa própria vida particular, com decisões, com aquilo que a gente recebe por importante e coloca e deposita na nossa vida como pilar, como fundamento, como algo que conduz, que direciona a nossa vida para algum alvo. Mas nós sempre estamos edificando. Nós estamos edificando nosso casamento, nós estamos edificando nossa vida familiar. E a Bíblia fala de dois tipos de construtores: o construtor prudente e o construtor insensato. E o que eu quero trazer aqui nessa mensagem para nós é que os ventos, a chuva, as águas, elas batem, elas dão contra as duas casas. Não há diferença nesse ponto da parábola. As duas casas são assoladas, as duas casas são atacadas pelo vento, pela chuva e pelos rios. A Bíblia fala que elas dão contra a casa, dão com ímpeto contra a casa. Elas tentam surrar a casa, elas tentam derrubar a casa, elas tentam oprimir a casa. Mas as duas são assim, as duas vidas, as duas famílias. Então, é certo nessa parábola que nós vamos passar por ataques, nós vamos passar por pressões, nós vamos passar por desafios na nossa vida pessoal e também na nossa vida familiar. Naquilo que está na nossa mão para edificar, nós temos a responsabilidade de edificar a nossa vida pessoal. E como o casal tem a responsabilidade de edificar a casa. Então tudo que você está edificando e levantando, tudo que você está construindo, é certo que em algum momento da sua vida, da sua construção, vai ser atacado por ventos, por rios ou por mar. Ele vai ser atacado, ele vai receber algum tipo de pressão. E o que é que define se a sua construção vai ficar em pé ou se a sua construção vai ruir? É o seu caráter diante da palavra, se você é prudente ou se você é insensato, que se manifesta na forma de construção. O prudente, ele constrói sobre a rocha. O insensato constrói sobre a areia. E nós sabemos que a rocha é Cristo. E Cristo, Jesus, Ele e a sua palavra são um só. Então a palavra, irmãos, é o único material que Deus pode usar para levantar a sua vida e te levar àquele lugar que Ele tem planejado para você.
Não tem outro material além da rocha que ele está habilitado para construir a sua vida e a sua trajetória para aqueles planos que Deus tem para você. Não tem outro material, só a palavra. A palavra é o único material que salva a nossa alma. A palavra é o único material capaz de salvar um casamento. A palavra é o único material capaz de salvar uma vida. A palavra é o único material capaz de mudar situações, de tirar o homem do montudo, colocar ele entre os príncipes, de mudar destinos. Só a palavra. A palavra é o material que Deus enviou ao mundo para mudar circunstâncias, para salvar a humanidade. Ele enviou o seu filho, ele enviou a sua palavra. Amém? É a palavra, é o material que Deus envia para curar nossas vidas. Seja qual for a área da nossa vida, a palavra é o material de Deus. Capaz, e o único que existe capaz de levantar uma vida, de construir uma vida, de edificar uma vida e levá-la até onde Deus, o plano que Deus tem para ela. Então a gente tem que decidir se a gente vai usar a rocha para construir a nossa trajetória, para construir a nossa vida, ou se a gente vai usar a areia. E a areia fala do que tudo que é passageiro, irmão, sabe? A areia até o vento leva. A areia, ela se desfaz, ela não é consistente, ela não é firme. E nós sabemos que a única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. O vento leva a areia, o vento traz a areia. Tem dunas imensas, irmãos, não é verdade? Mas quem construiu aquela duna? O vento. O mesmo vento que levantou a duna é o vento que dispersa a duna. Mas quanto sabe que nós não devemos nos mover por ventos, por pensamentos, por sentimentos, por emoção. Nossa vida se move pela palavra de Deus, amém? Então nossa vida não é fundamentada em areia, ela é fundamentada na rocha. Então mesmo na rocha você vai sofrer pressão, você vai sofrer ataque, mas é certo que o que está construído na rocha vai permanecer de pé, amém? Amém, glória a Deus. E a Bíblia fala muito sobre princípios para serem usados na família, para serem usados no casamento. E a honra é um dos princípios que Deus levanta na vida conjugal, levanta na vida familiar. E eu quero lembrar com vocês que honra significa apreciação, diga apreciação, estima, um olhar favorável, respeito, considerar valioso, assim como o ouro. Amados, honra é isso. E honra é um dos pilares da vida familiar feliz, da vida familiar completa, plena. A Bíblia fala em 3 tipos de amor. Nós, quando usamos a palavra amor, a gente usa só uma palavra, mas no grego, amor, tem 3 palavras diferentes para definir os tipos de amor. Nós temos o amor eros, temos o amor ágape e temos o amor filéu na Bíblia. Quando a Bíblia fala do amor ágape, ela está falando do amor de Deus. O amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor que jamais acaba. É esse amor que a Bíblia diz que foi derramado em nosso coração. Esse amor que nos capacita a amar os nossos inimigos, a abençoar os que nos perseguem. É um amor que não é natural, é um amor que vem de Deus para nós. É da natureza de Deus que habita em nós, amém? O amor ágape está em você para todas as pessoas, amém? Você tem o amor de Deus derramado no seu coração para todas as pessoas. Dentro do casamento, dentro da família e fora do casamento, fora da família, você flui em amor ágape. Você precisa do amor ágape, o amor de Deus no casamento, para suportar, para dar o suporte, para ajudar, para perdoar o cônjuge quando ele não merece, para perdoar o filho quando ele não merece. A gente precisa do amor ágape para isso. Então, no casamento, a gente precisa do ágape. No casamento a gente precisa do eros, que é o amor sexual, o amor de atração entre um homem e uma mulher. E no casamento, o amor eros é exclusivo de uma pessoa, que é o seu cônjuge. Ele é direcionado, ele é único para o cônjuge, mas ele está no casamento. E no casamento a gente precisa do amor filéu, o amor do amigo, o amor do companheiro. O amor daquele que eu gosto de estar junto. O amor que ele é
ele é alimentado pelo relacionamento. O amor filéu exige investimento. Se o investimento cessa, a amizade esfria. Sim ou não? Eu posso ter um amigo maravilhoso, mas quanto mais tempo eu investir naquele relacionamento, mais cresce, mais a amizade cresce. No casamento também existe e exige o amor filéu. Esse amor do amigo. Na verdade, o seu cônjuge devia ser o seu melhor amigo e a sua esposa a sua melhor amiga. A Bíblia diz, irmãos, que o casamento é uma aliança, não é um contrato social. O direito civil diz que o casamento é um contrato social, a Bíblia diz que é uma aliança. E uma aliança que Deus se fez presente quando ela foi feita, uma aliança que Deus, ele honra. E essa aliança é o único relacionamento que a gente tem que demanda as 3 formas de amor para ser pleno. Ele precisa do amor eros, porque uma vida conjugal, sem atração física, sem vida sexual, ela está capenga, ela tá deficiente. Precisa do amor ágape, porque um casamento sem o amor ágape, ele também não é pleno, porque você vai precisar perdoar, você vai precisar relevar, vai precisar suportar, dar o suporte ao seu cônjuge. E precisa do amor filéu, porque um casamento foi instituído por Deus para que a sua companheira, o seu cônjuge, seja o seu aliado mais íntimo. O seu amigo mais próximo do seu coração. Aquele quem você confia mais, porque dorme com você, acorda com você. É o seu cônjuge. Então, a gente vê no casamento as 3 formas de amor. Juntas em um só relacionamento. E quando a gente olha isso, a gente percebe a grandeza da aliança do casamento. Porque ela é tão grande, que até o pai e a mãe, que a Bíblia diz que a gente deve permanecer honrando, mas também diz que quando a gente casa, a gente deixa. Para ser uma só carne com uma outra pessoa, que às vezes você conheceu na sua vida adulta. Mas a aliança é tão forte, que dali em diante não são mais 2, são 1. Então é uma aliança que ela consta dos 3 tipos de amor dentro dela para ser plena. Mas, amados, os casados vão concordar comigo que, às vezes, pode acontecer de o amor eros não permanecer alguns momentos no casamento por uma doença, por uma situação. Tem um tempo, depois que a mulher tem filho, ela passa um tempo sem poder ter relação sexual. E isso não acaba o casamento. Acaba? Não acaba. Às vezes acontece de ter uma briga e o casal está meio... E você vai orar a Deus e diz, Senhor, meu marido não me entende. E o filéu não está lá, entendeu? O filéu não está lá. O filéu se esvaiu, que é o amor do amigo. E agora você vai buscar o seu melhor amigo, que é o Espírito Santo, que é o primeiro amigo de todo mundo aqui. E você vai falar com ele, Senhor, eu quero fazer uma queixa. Eu quero prestar uma queixa contra o meu marido, Pai. O Senhor que é o meu marido, olha, fez assim, ou então mas o marido vai, Senhor, eu quero prestar uma queixa contra a minha esposa, tá assim, tá assado. Mas isso, o filéu ter se desgastado, não acaba o casamento, acaba? Depois a gente vai e restaura, não é verdade? Perdoa, o casamento permanece, perdura. Mas tem uma coisa, irmãos, tem casamentos que não tem o ágape, 2 incrédulos não tem o amor ágape. O amor ágape está derramado no coração dos filhos de Deus, mas eles estão casados, sim ou não? Casamento eles estão perdurando, mas tem uma coisa que nós já vimos como pastores em aconselhamento, que quando acaba, até na vida de um casal crente, o casamento acaba, e o nome disso é respeito. Quando acaba o respeito, quando acaba a honra, o casamento está com os dias contados. Ou o casal para, reflete, pede perdão, perdoa e volta. Ou é certo que o casamento finda. Porque acabou o respeito, acabou a honra. Então honra, irmãos, é um dos pilares do casamento. A honra sustenta o casamento. Muitas vezes tem casamento de incrédulo, quando o rapaz e a moça, eles foram educados a honrar, foram educados a ser gentil, e o casamento flui, mesmo sem o ágape, porque tem honra. Mas às vezes eu já vi 2 crentes onde há desonra.
E o casamento é enganchado, porque a desonra de um lado, a desonra do outro, a desonra, desrespeito, respeito, é um dos sentidos da honra. E o casamento deles não flui, o casamento deles é oprimido, é abafado, é doído, é doloroso, é angustiante. Honra é um dos pilares do casamento feliz. Diga comigo, honra é um dos pilares do casamento feliz. E a honra, ela se manifesta nas 3 formas de amor. O amor de Deus expressa a honra pela sua própria natureza, porque Deus é amor. Amém? Então o amor não busca o seu próprio interesse. O amor de Deus na sua vida, a Bíblia diz que ele não busca o seu próprio interesse. Então toda vez que a gente anda em amor, a gente anda no amor de Deus, a gente anda no amor ágape, necessariamente você vai andar em honra. Porque o amor de Deus não busca os seus próprios interesses. Você vai buscar o interesse do outro. O amor é para ser prazeroso, para ser bom, para ser como Deus deseja que seja. Ele vai ter que andar em honra. Um tem que preferir o outro em honra. Um tem que querer atender o outro no casamento. E o amor filéu também, irmãos. Ele precisa dar honra nos seus pilares. Porque não tem amizade verdadeira sem ter respeito. Sim ou não? Seja qual for, pode ser de um adolescente com outro, pode ser de uma irmã com outra, pode ser de um marido com a mulher, tem que ter respeito, sim ou não? Se não tiver respeito, a amizade esfria, a amizade vai definhando. Então honra, ela está envolvida nas 3 formas de amor que a gente precisa manifestar e andar com o nosso cônjuge. Eu quero que você abra, por favor, comigo em Hebreus. Capítulo 13, verso 4. Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de quê? Diga comigo, digno de honra. Diga de novo, digno de honra. Entre quem? Entre todos. Diga entre todos. De novo, entre todos. Todos incluem os filhos? Sim? Sim. O casamento dos pais tem que ser digno de honra diante dos filhos? Sim. Então o filho tem que entender que o cônjuge vem antes dele? Sim ou não? Sim. Se digno de honra entre todos seja o matrimônio, significa que eu vou respeitar o seu matrimônio. E isso todo mundo entende. A gente faz logo essa leitura. Que a pessoa que tenta contra o matrimônio de alguém, ela está errada, ela está pecando, ela está falhando diante de Deus, porque não está respeitando o matrimônio da outra pessoa. Ok, é verdade. Porque o matrimônio deve ser digno de honra da sociedade. O seu matrimônio deve ser digno de honra do seu colega de trabalho, da sua colega de trabalho. Ele tem que respeitar que você é casado. E você tem que se dar esse respeito. Certo? Amém? Mas digno de honra também é o matrimônio diante de todos. E os filhos fazem parte de todos. Então significa que eu, quando der honra ao meu filho, eu vou preferir em honra o meu cônjuge. Quando as coisas chocarem, irmãos. Para o filho entender que papai e mamãe é digno de honra, que o relacionamento conjugal é digno de honra. E quando você ensina isso, você está ensinando ele a ser um bom marido e uma boa esposa. Porque ele vai perceber como é que se trata um cônjuge, pela forma que você trata o seu marido. Então, digno de honra entre os filhos seja o matrimônio. Então, papai vai ter honra nesse relacionamento, mamãe vai ter honra. Não vai ser o contrário, irmãos, como a gente vê às vezes. A criança fala com um e todas fazem isso. A minha também. Fala com um. Aí disse não. Aí vem falar com você. E você tem que ficar esperto. Já falou com seu pai? O que foi que aconteceu? Ele disse o quê?
Não, pode sim. A gente não honra o cônjuge, libera, pode. Aí daqui a pouco o marido vem. Eu disse que não. Aí, ao invés de dar honra e dizer só isso, filho, você já tinha conversado com seu pai disse não, então não, do seu pai é não, pronto. Eu não vou contra o seu pai. A gente faz, às vezes, o contrário. Por que você disse não? Aí começa a desonrar o matrimônio diante da criança. A gente está falhando. Porque digno de honra entre todos seja o matrimônio. O matrimônio também é digno de honra entre os que estão em casa, entre os parentes, entre os tios, entre os primos. Quantas vezes o casal erra quando dá honra, às vezes, a quem está fora da família, a um tio, a um primo. Dá honra e tira a honra de dentro de casa. Deixa de dar ao marido e aquilo ali macula a honra. E honra é o que, irmãos? Honra é uma semente, ela traz em si uma colheita. E às vezes as coisas começam a dar errado, não é o que a gente esperava, a gente não entende por que está dando errado. Porque você reteve honra quando devia dar honra àquela pessoa que é o seu cônjuge. A gente falha em honra nas nossas palavras, a gente falha em honra na nossa postura. Sabia que a gente demonstra honra com palavras, mas também demonstra honra com postura? A gente demonstra honra com a forma de agir. Digno de honra entre todos, diga inclusive comigo, em relação a mim, o meu matrimônio é digno da minha honra. Então, entre todos também inclui o cônjuge. Opa! A gente lê a Bíblia com um retrovisor, jogando para o outro a responsabilidade, mas a Bíblia diz que a palavra é um espelho. Então, a Bíblia me chama a dar honra ao meu cônjuge, quando ela diz digno de honra entre todos. Eu, esposa, tenho que honrar meu marido. O marido tem que honrar a esposa e tem que honrar o relacionamento, o matrimônio em si, essa relação, que é a única que você vive nessa terra, que você flui nos 3 tipos de amor. É só o matrimônio. É a única, irmãos, não tem outra. Nessa relação você vive os 3 tipos de amor. Então a Bíblia diz, seja diante de você digno nessa relação também de honra. É digno de investimento, é digno de respeito, é digno de apreciação, é digno de um olhar favorável, é digno de uma gentileza. Amém? Abre, por favor. Amém? Eita, silêncio glorioso, meu Deus. Atos 10, capítulo 1. Vamos ler comigo um texto. Desculpa, Atos capítulo 10, verso 1 ao 28. Eu vou ler alguns versículos espaçados. Vocês conhecem a passagem, mas tem algo aqui nesse texto que me chama a atenção. Eu acredito que nós podemos absorver muitas verdades de Deus nesse texto que são capazes de melhorar o nosso casamento. Diz o seguinte: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Vou ler até o 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então vamos lá, a Bíblia está falando de um homem chamado o quê? Como era o nome dele? Cornélio. Morava onde? Em Cesareia. E ele tinha atitudes que chamavam a atenção de Deus. Ele era um homem temente, ele era um homem piedoso, ele era um homem de oração e um homem que dava muitas esmolas. Amém? A Bíblia fala, não vou ler, para ganhar tempo, que Deus manda um anjo falar com este homem chamado Cornélio. E diz a Cornélio assim: Cornélio, o que você tem feito, a honra que você tem semeado a Deus, em outras palavras, eu estou parafraseando, mas a Bíblia narra as suas ofertas, as suas orações de Deus. E Deus me mandou aqui para falar com você que chame Pedro. E deu o endereço onde Pedro estava. Porque Pedro tem palavras para falar para você. Palavras de salvação para a sua vida. Então aí Cornélio, depois da visão, ele obedece e manda algumas pessoas, alguns servos, alguns empregados dele chamarem a Pedro. Certo? Então vamos lá agora para o verso 9. Atos 10, 9. No dia seguinte,
no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, indo eles de caminho até onde? Até a casa onde Pedro estava. Subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Então, enquanto aqueles homens estavam obedecendo à instrução de Deus, dada a Cornélio, Pedro estava na vida comum dele, que era uma vida de oração, e ele sobe para o eirado, para o terraço, para orar. Verso 10. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, ou seja, ele teve uma visão. Vamos continuar, verso 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas. 12. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. O que é que estava acontecendo aqui? Vamos parar um pouquinho para entender. Pedro estava orando, ele é tomado pelo Espírito e tem uma visão. A visão é a seguinte: ele vê um lençol descendo do céu, segurado pelas 4 pontas, e desce para a terra. E aí, dentro desse lençol, tem tudo que é tipo de bicho da terra. A Bíblia fala que tem quadrúpedes, tem aves, tem um monte de bicho. E bicho que ele não comia, bicho que ele considerava impuro, bicho que judeu não come. Devia ter ali um porco, outros tipos de peixe, de couro. Devia ter o caranguejo, eu imagino, irmãos. Ele olhou assim e disse: que horror, isso eu não como. E Deus disse a ele: Pedro, mata e come. Verso 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, de jeito nenhum, Deus que me livre. Não como, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Verso 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Vamos continuar um pouquinho mais. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amados, então, o que é que estava acontecendo aqui? Pedro estava orando, Deus falou com ele e disse a ele: Pedro, mata e come. E aquele lençol descia animais que ele considerava imundo. Porque ele, como judeu, não comia qualquer coisa. Também, como judeu, não se relacionava com qualquer pessoa. E Deus estava preparando Pedro para ir à casa de Cornélio. E Deus sabia da resistência que Pedro ia ter de entrar na casa de um gentio. Porque judeu e gentio não andam juntos, não tem comunhão, não tem amizade. Porque o gentio diante do judeu é um povo impuro, é um povo imundo. Um povo que o judeu deve se afastar, não deve se relacionar. Mas o que eu acho interessante nessa passagem, que eu quero trazer para nós essa manhã, é que Deus não estava falando de bichos naquela passagem, naquela visão. Deus estava falando de gente. Porque depois Pedro entende. Quando eles chegam e batem na porta e dizem: quem é Pedro? Pedro diz: sou eu, o que é que vocês querem? Eles contam a visão que Cornélio teve a Pedro. Pedro vai com eles, Pedro prega o evangelho, o Espírito Santo vem sobre os gentios e Pedro entende claramente que a visão se referia a pessoas e não a bichos. Deus não estava dizendo a ele simplesmente: olha, eu quero que você coma um caranguejo, eu quero que agora você coma porco. Não era isso. Deus estava dizendo a ele: eu quero que você não rejeite nenhum tipo de pessoa, porque não há ninguém que seja comum ou imunda. Eu quero que você diga comigo: não há ninguém que seja comum ou imunda. Amados, não há ninguém comum. Vocês lembram quando a gente estudou aquela passagem de Jesus em Nazaré? Que o problema do povo em reter a honra, a dificuldade da honra é exatamente considerar comum. É porque eles disseram: esse não é Jesus? Jesus que andou aqui, que eu conheço a irmã, eu conheço o irmão, eu conheço o pai, é o filho do carpinteiro. Por ser comum, eles retiveram a honra. E esse mesmo problema que eles tiveram, a gente tem na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Quanto mais a pessoa fica comum, mais difícil é para a gente ter atitudes de honra com aquela pessoa.
Quando a gente está conhecendo a pessoa na primeira vez, pense a educação. Vamos lá, quando o rapaz quer namorar uma moça, pense a educação. Quando você, marido, quis conquistar a sua esposa, você lembra como você foi educado? Quando você, esposa, quis conquistar o seu marido, você lembra como você foi gentil, que doce, falava meigo, baixinho, o amor, tão baixinho. Aí, irmãos, você conquistou. E depois você começou a se relacionar. E pouco tempo, irmãos, de relacionamento, a gente começa a ver os defeitos, as falhas. E aquilo que era tão diferenciado. Porque você podia ter escolhido qualquer pessoa da terra, mas escolheu a pessoa com quem você se casou. Sim ou não? Sim. Você escolheu. Escolheu porque era diferente. Porque você reconheceu que era incomum. Mas aí, de repente, passado o tempo, ficou comum. E quando fica comum, irmãos, a primeira coisa que a gente faz é perder essa habilidade de gentileza. Se no começo você abrir a porta, já não abre mais. Coitada da mulher, se brincar, se ela não prestar atenção, a porta bate na cara dela. Ele vai na frente, abre a porta, ela vem atrás. Se não cuidar, a porta bate. Porque esqueceu. Esqueceu de ser gentil, irmãos. Gentileza, sabia que gentileza é uma expressão de honra? Porque quando a gente está falando com um chefe, com alguém importante, a gente fala com toda a gentileza, não é não? É, irmão, gentileza, a pessoa é um cavalo. Mas se a pessoa é importante, se está resolvendo alguma coisa, ela fala com toda a gentileza. Porque você sabe que aquela pessoa é diferenciada, você deve tratar de forma diferenciada. Mas, amados, a Bíblia diz que não há ninguém comum. Diga, não há ninguém comum. Diga, não há ninguém comum, nem imundo. Diga de novo, não há ninguém comum, nem imundo. Não há ninguém, irmãos, que pertence à generalidade. Todo mundo aqui é incomum. Diga, eu sou incomum. Diga quem está falando, você é incomum, meu querido. Ninguém, irmãos, ninguém pertence à generalidade. Todo mundo é incomum. Deus não fez ninguém igual a ninguém. Todo mundo é especial. Todo mundo é diferente. Todo mundo tem algo para depositar na minha vida, para me acrescentar, para me abençoar. Porque todo mundo é incomum. Então Deus disse a Pedro, presta atenção, Pedro, cuidado, não trate ninguém como comum, porque eu não considero comum. Jesus deu, irmãos, o sangue por nós, deu a vida por nós. O valor que a gente vale é o valor que Deus resolveu pagar por nós. Aleluia! Quando bota um quadro à venda, você olha o quadro e diz assim, que coisa horrível. Meu filho de 3 anos podia pintar isso. É um monte de rabisco. Mas aí vem os especialistas e dizem, uau, que arte maravilhosa. Eu olho e não paro de olhar. E aí começa a dar lance. Eu dou tanto. Eu dou 1.000, 2.000, 3.000 dólares. 4.000, 5.000, 10.000 dólares. 20.000, 30.000 dólares. Aquele rabisco. E de repente você vê no jornal, vendeu o quadro de fulano de tal por 30.000 dólares. Por que ele vale 30.000 dólares? Por quê? Porque alguém decidiu pagar. Ele só vale aquilo porque alguém resolveu pagar aquele preço por ele. Amados, você vale o que Deus pagou por você. Você vale o preço que Ele estabeleceu para você. O preço da vida, o preço do sangue do próprio Filho de Deus. Esse é o seu valor, esse é o meu valor. Por isso que Deus disse a Pedro, olha, para com isso, rapaz. Para de considerar incomum o que eu não considero comum. Porque eu já estabeleci o preço. Eu já estabeleci o valor das pessoas. Não há ninguém comum, não há ninguém impuro. Impuro no original, irmãos, dá o sentido de alguém sujo, imundo, aquilo do qual alguém deve privar-se, de acordo com a lei. Alguém que eu devo privar-me dela. Não posso tocar, não posso falar, não posso conversar. É tão imundo, tão sujo, que não merece minha atenção, não merece uma palavra, não merece minha oração.
Não existe essa pessoa. Deus estava dizendo para Pedro, não existe essa pessoa que Deus considere comum ou imunda. Que você tenha que se privar dela por causa da imundície que ela vive. Nem aquela pessoa, no pior dos pecados, você precisa se privar dela, porque para Deus ela é preciosa. Você não vai compartilhar dos pecados, você não vai comungar dos pecados, mas você não vai tratar aquela pessoa como alguém menor, desprezível. Então, amados, se ninguém é comum, imagine seu cônjuge que você escolheu no meio dos milhares de milhares. E que escolheu você, né? Jeito perfeito. É verdade. E tá com você até hoje, irmão. Mesmo conhecendo quem você é. Ele não é comum, ela não é comum. É diferenciada. Quando a gente consegue colocar o óculos da honra, irmãos, para olhar para o nosso cônjuge e ver a diferença que há na vida dele, apesar dos defeitos, nós vamos conseguir semear honra na vida dele e vamos ter uma colheita, porque honra é uma semente. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Então não considere o seu cônjuge uma pessoa comum. Pense nas diferenças dele. Pense no que ele tem de especial. E trate ele segundo essas diferenças. Diga gentileza. Diga de novo gentileza. Abra, por favor, agora em Gênesis, capítulo 24, verso 12 a 22. Eu vou abrir aqui também. Aqui tem umas dicas para quem é solteiro nesse texto. Fique ligado então você. Que não tem só para o casado aqui não. Vamos ver um pouquinho sobre Rebeca e Isaac. Só um momentinho, deixa eu abrir. 24, verso 12. Vamos lá, vamos ver o contexto. Isaac estava com 40 anos. Diga 40. O que é que você entende quando eu digo que Isaac estava com 40 anos, quando Abraão resolveu buscar uma esposa para ele? Volto-me para os jovens aqui. Que não precisa ter pressa, certo? É melhor você ir devagar e chegar no lugar certo do que ir com pressa e dar com a cara no poste. Chegar no lugar errado. Tá certo? Então ele tinha 40 já, irmãos. 40 anos. O pai entendeu que era a hora, estava na hora. Mas eu fico muito triste. Vou precisar voltar para o assunto, porque eu fico muito triste quando tem uma pressão na vida dos jovens para eles casarem, para eles arranjarem namorado. Isso é muito triste. Primeiro, porque você precisa aprender a ser feliz. Primeiro, sozinho, você e Deus, para depois você fazer alguém feliz. Segundo, a Bíblia diz que você primeiro prepara a casa, você prepara a lavoura no campo, aliás, para depois você construir sua casa. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Estão comigo? Obrigada. Então, assim, é uma grande bobagem essa pressão de arranjar um relacionamento muito cedo. Tem outra questão também que a experiência nos fala. Às vezes a melhor pessoa para você está em outra fase da sua vida. Não nessa que você está vivendo. Porque as fases mudam da vida. E toda vez que a fase muda, você é apresentado a outras pessoas. E às vezes a pessoa não está naquela fase de sua vida, mas você está aflito e angustiado, porque está todo mundo namorando, irmã. Que pressão não devia ser, pelo amor de Deus. Mas é, né? Uma pressão. Mas aí a mãe diz, mas você não é todo mundo, meu filho. E aquela não é a sua fase. A melhor pessoa para você, irmão, está em outra fase da sua vida. Você vai ser apresentado a ela em outra fase da sua vida. E aí você se precipita, às vezes se engancha ali e fica, às vezes até não fica, se desengancha depois, mas sai arranhado, sai machucado, sai cheio de traumas daquele relacionamento que podia ser evitado. Então, amado, ser solteiro não é maldição. Diga glória a Deus.
Maldição é se arranjar com alguém na hora errada. É você acabar se relacionando com a pessoa errada. Amém? Então vamos lá. Isaac tinha 40 anos. Quantos anos, gente, Isaac tinha? 40 anos. E aquela era a fase da vida dele encontrar a melhor pessoa para ele, porque não tem ninguém perfeito, mas tem a melhor pessoa. Eu creio assim, irmãos, que Deus nos guia, o Espírito nos guia. E o pai, antenado com os propósitos de Deus para a vida dele, e nós pais temos a obrigação de orar por nossos filhos. Meus pais oraram por mim, irmãos, pelos meus irmãos, e graças a Deus os três estão bem casados. E eu agradeço a Deus e a meus pais porque investiram em oração na nossa vida. Quando a gente não via a importância disso, eles viam. E quando eu comecei a entender, com 15 anos eu comecei a orar pelo meu marido. E tem no meu diário a prova, um dia, acho que eu vou trazer até para os adolescentes para ler. Minhas orações, porque eu gostava de orar, adolescente escrevendo, eu fazia cartas para Deus, está tudo no diário. E eu orando e pedindo a Deus um marido. E orei dos 15 aos 19, até que chegou a fase, chegou o tempo. E Deus me apresentou ele, embora eu já conhecesse, mas me apresentou, meus olhos, abriram. E aí a gente começou a se relacionar, namorar, noivamos e casamos. Mas foi essa a minha fase. Você pode ser aos 40 anos, diga glória. Não é verdade? Ou 19, ou 20. Só não vai ser irmão cedo demais. Amém, adolescente? Não dá. Amém? Então vamos lá. Eita, amendoído. Vamos lá, aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Amém. Então pronto. E Abraão orando, recebe uma direção de Deus que ainda existe para nós hoje, que nós devemos buscar no Senhor, ou na nossa parentela espiritual, o nosso cônjuge. Ou seja, a Bíblia diz que o crente não deve buscar um relacionamento com o incrédulo, uma aliança com o incrédulo. Não deve casar com o incrédulo, então você não deve namorar com o incrédulo, nem noivar com o incrédulo. É o melhor de Deus para a sua vida, é a instrução, é o conselho de Deus para a gente. Amém? E aí Deus pega Abraão pega e manda um servo até a terra dele, a parentela, buscar uma esposa para Isaac. E aí nós vamos começar a ler esse texto do Gênesis 24, verso 12. Deixa eu abrir também. Vamos lá. E disse consigo, quem disse consigo? O servo de Abraão, que tinha ido até a parentela de Abraão, buscar uma esposa para Isaac, disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Veja, irmãos, ele pediu para Deus acudir ele. Eu acho engraçado, irmão. Ó, irmãos, questão de relacionamento. Bota uma coisa na cabeça, peça para Deus acudir você. O negócio é sério. Quando você for escolher adolescente, peça para Deus te acudir. Senhor, me acuda. Pode pedir. Senhor, me acuda para eu não escolher errado. Senhor, me acuda para eu ver os sinais. Senhor, me acuda para eu perceber o laço. E amados, nós que somos casados, a gente ainda precisa orar: Senhor, me acuda para eu falar a palavra certa. Senhor, me acuda para eu fazer a coisa certa. Amados, Deus, Ele é o Criador e o provedor da família. Há em Deus resposta, provisão, refrigério, renovo, restauração para a vida familiar. É Deus que restaura casamento. É Deus que restaura o coração do filho aos pais, converte o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Deus é perito nessa história, porque Deus é o criador da família. Ele é o idealizador da família, nasceu no coração dele. Então, se tem um lugar, irmãos, que muitas vezes você não adianta pedir me acuda minha vizinha, me acuda minha comadre, me acuda minha amiga. Se essa pessoa não tiver palavra de Deus para te dar, nem peça. Porque a instrução que vai salvar o seu relacionamento, ou a instrução que vai te dar uma resposta favorável em um relacionamento que você quer criar, que você quer começar,
é a instrução que vem de Deus. Você tem que pedir para Deus acudir. Amém? Aprenderam? Deus me acuda. E aí ele começa a orar. Vamos continuar. Fica a dica, hashtag fica a dica. Eis que estou ao pé da fonte de água, que é o empregado de Abraão orando. E as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designastes para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. O que é que ele estava orando? Senhor, me ajuda a ver os sinais. Irmãos, eu não sei se foi verdade, se foi brincadeira de um pastor, mas eu estava ouvindo um pastor ministrar, e ele disse que uma jovem chegou para ele e disse assim, pastor, eu encontrei um homem de Deus, é crente, é crente bonito e crente, minha filha, parabéns, não é crente, bonito e inteligente. Ele disse, minha filha é crente, bonita e inteligente, você encontrou? Eu encontrei, pastor. Eu queria saber o que o senhor acha, deu aceitar namorar com ele quer namorar, quer casar. Ele falou, sim, mas tem mais alguma coisa que você viu, que você queira compartilhar? Ela disse, não, tem só uma coisinha que eu queria a sua opinião. Aí, irmão, não sei se aconteceu mesmo, mas acontece tanta coisa na vida da igreja. Aí ela falou, não, tem só uma coisa, ele bate na mãe. Aí, o que é que o senhor acha, caso? Aí o pastor disse, minha filha, case logo para a velha parar de apanhar, ele vai bater em você. E vai dar descanso para mãe. Amados, o que é que o servo de Abraão estava fazendo? Olhando os sinais. Olha, os sinais são perceptíveis, dá para perceber. Dá para perceber os sinais. Ele disse, Senhor, a moça que for assim, ela for prestativa, ela for educada, ela for generosa, ela for gentil, eu vou fazer testes. E quero ver os sinais. Ou você começa o relacionamento e não faz teste nenhum. Eu fiz, viu? Eu fiz testes. Para ficar atento aos sinais, irmãos. E orando o tempo todo. Porque a pessoa dá sinal. Não é o que ela fala, é quem ela é. Se ficar cego, só vê as maravilhas. E perde o mais importante, que são os sinais de quem ele é, de como vai tratar você. Hashtag fica a dica. Vamos lá. E aí ele orou assim. E continua o texto. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo o cântaro no ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Amados, é uma coisa, meu pai me disse isso, ou ele pregou para os adolescentes na época, não sei se ele lembra, mas eu quero falar para vocês. Deus nunca vai escolher para você uma coisa que você não se agrade. Confie em Deus. Eu tinha esse medo. Eu falei, gente, se Deus escolhe um homem feio, que eu acho feio, ai meu Deus, mas eu vou dizer sim porque seja feita a tua vontade, não a minha. Irmão, não existe isso no relacionamento conjugal, não. Quando Deus escolher para você, Deus vai escolher alguém que os seus olhos vão brilhar. E Rebeca era assim para Isaque. Ela era formosa, ela tinha o que ele esperava numa mulher, mas ela tinha outras coisas essenciais para fazer daquele casamento um sucesso. E a gente vai ver no continuar do texto, verso seguinte. Verso 18. Ela respondeu, bebe meu senhor, e prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Então o homem pede água a Rebeca, e ela é o que? Ela é gentil, ela dá água a ele, e depois a Bíblia diz que ela oferece água também para os camelos dele. Vamos ler o texto? Verso seguinte, acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Amados, o que é que ela estava fazendo aqui? Ela estava honrando um estranho. Veja, toda mulher faz isso, né?
O marido chega em casa cansado, ela faz: amor, você quer um copo d'água? Né? Ô amor, a comidinha tá pronta, quer que eu bote seu prato? Aí o marido, ao invés de vir só, traz mais 10 naquele dia. E você, doce igual Rebeca, fala: não, eu vou fazer mais um pouquinho de feijão, eu vou fazer mais um pouquinho de arroz. Sim ou não? Não, né? Mas devia, né? Porque o que ela fez aqui fez para um estranho, irmãos. Ele chegou de viagem, ela olhou e disse: tá cansado, chegou de viagem. Claro que eu te dou água. Deitou água, era pesado, irmãos, era um cântaro de água. E ela olhou para a necessidade dele e disse: eita, tem camelo aqui, eu vou também dar água a seus camelos. Quantas pessoas acham que camelo que veio de viagem no deserto bebe pouca água? Pouca ou muita água? Muita água, irmão. Quantas vezes aquela menina desceu o cântaro, levantou o cântaro, pegou a água, voltou, desceu. O que é que ela estava fazendo? Honrando um estranho. E o olho do servo de Abraão aberto, olhando os sinais. Porque você não pense, e vai ficar outra dica agora, que esse rapaz e essa moça que trata tão mal a mãe e o pai vai tratar você bem. Esqueça! Não vai tratar você pior do que trata o pai e a mãe. Porque, irmãos, ele está dando já os sinais de quem ele é. Ela estava mostrando quem ela era. Ela era gentil, ela era generosa, ela era uma mulher com coração de servir. Ela conseguia se esforçar por um estranho. Ela não tinha nada que esperar dele, mas ela estava sendo ela mesma. Ela era essa menina. E ele olhou e viu: epa, eu estou vendo os sinais, é essa. Verso seguinte: e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. Ele só observando, fica a dica, só observando. Só quem é solteiro, por favor, diga: só observando. De novo, só observando. Se ligue, viu? Só observando. Verso seguinte: tendo os camelos acabado de beber, observei, olhei, já vi como é que é a pessoa, passou nos critérios, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Verso seguinte: e lhe perguntou: de quem és filha? Peço que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Irmãos, quando ela acabou de honrar aquele homem, ela recebeu honra. Ela recebeu presentes. Presentes preciosos. O que é que acontece hoje totalmente errado nos relacionamentos? Hoje é assim: primeiro a pessoa abre todos os presentes, o coração, a vida, e pior, muitas vezes o corpo, todos os tesouros dá, para depois avaliar se aquela pessoa tem o padrão de Deus ou o padrão que vai fazer ela feliz. É o contrário. Lá não. A pessoa provou quem era e depois ele abriu os tesouros. O coração estava guardado, o tesouro guardado, até a convicção chegar de que era a pessoa certa, para que ele se abrisse e derramasse os tesouros. Hashtag fica de novo a dica, viu? Guarde o seu coração, você que é solteiro. Guarde os seus tesouros. Quando tiver convicção que é a pessoa, nem todos de uma vez. Tem coisa como o seu corpo, que é só depois do casamento que você vai abrir para o seu cônjuge. Porque o sexo antes do casamento é pecado diante de Deus, não tem honra nisso. Mas depois Deus abençoa. Então aos poucos, você acha que foi só uma pulseira e um colar que estava reservado para Rebeca? Ela ia ser a esposa de um príncipe, mas era o tempo agora dela receber só uma pulseira e um colar. Aos poucos, o relacionamento se desenvolve aos poucos. Não se abre todos os tesouros, não se abre todo o coração. Devagar, fazendo os testes de quem aquela pessoa é.
E aí ele vai e dá uma pulseira e dá um colar. Ela começou a receber a recompensa da honra que ela estava depositando na vida daquele homem. Só começou aquele relacionamento. Mas começou do jeito certo. Começou em honra. E aí ele vai até a casa do pai dela, conhece a família dela, o irmão, conhece a mãe dela. E aí ele fica hospedado. E aí ele dá mais tesouros, vai abrindo os tesouros. Já está conhecendo a família. Depois disso ele faz a proposta. E pergunta a ela: e aí, você aceita casar com Isaac? E como eu disse semana passada, eu acho, ela teve a honra de fazer uma coisa que nenhuma moça daquela época fazia, decidir. Porque naquela época os pais casavam e davam em casamento, mas ela podia escolher. E ela decidiu, eu quero, eu vou. E ela pegou o cavalo e fez a viagem. E aí chegou a maior recompensa dela, que era ter por marido um príncipe, um herdeiro das nações. Isaac, o filho da promessa, o filho do riso, o menino que nasceu debaixo do milagre, que tinha uma história já determinada por Deus, abençoado, carregando a bênção de Abraão. Ela recebe a maior das recompensas. Agora o que eu quero tratar com os casados nesse texto, a parte dos solteiros eu já tratei, é o seguinte: amadas, a gentileza que Rebeca teve, a gente tem que aprender a ter. Ela fez por um estranho, isso é honra. É prático, irmãos. Não espiritualize. Às vezes, não precisa espiritualizar. Às vezes, a gente acompanha relacionamentos de casal que só precisa mudar fatos. O homem só precisa ser gentil e a mulher se apaixona de novo por ele. A mulher só precisa mudar a forma de falar e o homem cai de novo de amor por ela. Porque é coisa prática. Foi tudo prático que Rebeca fez. Prático. A honra se manifesta em atitudes práticas. Ele chega, ela oferece água, ela dá de beber, ela se esforça para atender a necessidade dele. Esse tipo de coração a gente precisa nutrir no casamento, porque dá trabalho mesmo, irmão. E quem disse que construir uma casa na rocha não dá mais trabalho do que construir uma casa na areia? É muito mais trabalhoso. É muito mais fácil cavar areia. É muito mais fácil mover areia. Mas a areia não sustenta nada. Quando o vento bater, a casa vai ruir. Mas uma casa na rocha, ela vai permanecer de pé. Então, amados, uma vida conjugal em honra é trabalhosa. Você vai voltar aí várias vezes do poço. E vai deitar várias vezes água. E muitas vezes ninguém está te alimentando. Ninguém está te dando de beber. É só você dando de beber. E se você quiser ir mais fundo nesse texto, você pode lembrar que Jesus é água viva. Você pode lembrar que Ele é um manancial de água. E muitas vezes a gente tem que ir em Deus, encher o nosso cântaro e derramar sobre pessoas, derramar sobre o marido, derramar sobre a esposa, derramar sobre os filhos. E aí vem o diabo e diz: só você que faz alguma coisa, só você que serve, é só você que dá, nesse relacionamento só você que dá. Continue investindo, porque honra é uma semente. Da fonte onde você pegou água, ainda há água para você beber, irmãos. Ainda há água para você buscar. Porque construção em rocha, construção de relacionamento em honra dá trabalho. Esse texto, ela teve trabalho. Ela suou, irmão. Foi difícil, trabalhoso. E se fosse eu e fosse você, meninas, provavelmente você dizer: que homem folgado, né? Nem levanta para ir lá buscar água para ajudar, nem para dar aos camelos. Mas ela estava, irmãos, recebendo uma oportunidade de semear a honra. Havia uma colheita preparada para ela. Ele sabia, estava observando. Deus também sabia e estava observando o coração de Rebeca. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que são oportunidades que a gente tem de semear a honra. Nós conversamos semana passada sobre Cã e Jafé. Cã teve a oportunidade de semear a honra na vida do pai, reteve a honra. Sem Jafé, honraram. Oportunidades a gente tem todo dia, irmãos, de parar e olhar: Senhor, eu tenho a oportunidade de honrar meu marido.
Então, amados, essa gentileza, essa generosidade, diga generosidade. Diga de novo, generosidade. Diga gentileza. Diga a honra é carregada de generosidade e gentileza. É aquele andar mais uma milha, é aquele dar outra face. Irmãos, é uma semente. E não adianta eu pedir para o outro fazer. É uma semente. Eu faço para o outro. E confio que Deus vai me recompensar. Amém? Vocês estão recebendo alguma coisa essa manhã? Amém? Glória a Deus. Vamos avançar mais um pouquinho então. Deixa eu achar aqui. Abra, por favor, em em Isaías, capítulo 42, verso 12 a 16. Estamos quase encerrando. Isaías 42, verso 12 ao verso 16. Diz assim: deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Quando nós honramos o Senhor, nós honramos a sua palavra. A Bíblia diz: dê honra ao Senhor e anuncie, proclame a sua glória nas terras do mar. Verso seguinte: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Amados, honra é uma semente. Nós lemos em vários textos, nós lemos em Samuel, Deus dizendo: aquele que me honra, eu honrarei. Nós lemos em vários textos quando Jesus disse: não me honraram, não houve honra aqui, não pude fazer muitos milagres. E em Isaías a Bíblia diz que a gente deve dar honra ao Senhor e anunciar a glória do Senhor. E qual é o resultado disso? A Bíblia diz que o Senhor sairá como valente. Tem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que são destravadas em uma semente de honra. Quantos lembram da história de Ana? Quando Ana estava orando, Elcana orava por um filho há muito tempo. E ela não recebia aquele filho, madre fechada. Ela vai ao templo, o sacerdote está lá. E o sacerdote diz a ela: mulher, por que você está embriagada nessa hora da manhã? Porque ela orava, os lábios batiam, mas não saía a palavra. Ela vira para o sacerdote em honra e diz: meu Senhor, eu não estou embriagada, não me tenha como uma serva de Belial, não me tenha como uma mulher desse tipo. Eu estou aqui derramando meu coração, minha angústia diante do Senhor, porque grande é minha aflição. E aí o sacerdote diz que o seu pedido seja atendido, que o Senhor conceda a sua oração. E de repente, irmãos, aquela semente de honra destrava uma questão na vida de Ana que estava presa, pendente há muito tempo. Ela recebe do Senhor o filho. Depois que ela semeia a honra, ela recebe o filho. A Bíblia diz que quando nós damos honra ao Senhor, e honrar a Deus é honrar a palavra dele, é obedecer às instruções dele, é toda vez que Deus nos dá uma direção, a gente ser sujeito àquela direção, a gente obedecer. Quando nós damos honra ao Senhor, ele sai como valente, desperta o seu zelo como homem de guerra. Deus é zeloso por você, Deus é zeloso por mim, mas muitas vezes o zelo é retido porque não há honra na nossa vida, nem a Deus, nem a palavra, nem as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. A gente falha nesse princípio. A gente erra nesse princípio. Então a Bíblia diz que quando a gente dá honra ao Senhor, ele sai como valente, desperta o seu zelo como um homem de guerra, clama, lança forte grito de guerra e mostra a sua força contra os seus inimigos. Diga aleluia. Continue o versículo seguinte: por muito tempo me calei, diz o Senhor, estive em silêncio e me contive. Amados, eu olhei, essa palavra contive me chamou a atenção quando eu estava estudando esse texto. E eu fui procurar o significado dela. E fala de ficar restrito, restringido, retido ou impedido.
Deus está dizendo, há muito tempo eu me calei, eu estive retido, restringido ou impedido. Eu me lembrei de Jesus, porque Jesus queria fazer muitos milagres, mas ele foi impedido, ele não pôde. Deus está dizendo, por muito tempo eu me calei, eu estive em silêncio, eu estive retido, eu estive contido. Mas eles deram honra ao Senhor. E ele diz, agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Verso seguinte. Os montes e outeiros devastarei, toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme, secarei os lagos. Verso seguinte. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Porque eles deram o quê? Honra ao Senhor. Eles deram honra ao Senhor. Destravaram coisas que estavam retidas. Amados, a honra no casamento vai liberar coisas que estão retidas. A honra no casamento vai mudar circunstâncias. A honra na vida familiar, a honra do pai ao filho, a honra do filho ao pai, destrava circunstâncias, coisas que estão retidas, que estavam contidas. O zelo, o cuidado que estava retido, porque a gente não semeava a semente correta, é destravada quando a gente libera a honra. Circunstâncias que estavam retidas, irmãos, sem mudança há tanto tempo, são mudadas quando se libera a honra. Quando o centurião liberou honra para Jesus, o servo moribundo foi curado. Quando Ana liberou honra para Eli, a vida dela foi mudada, ela recebeu o milagre do filho. Todo o tempo a Bíblia mostra, irmãos, quando a gente libera a honra para Deus e libera a honra, irmãos, para as pessoas que nós devemos honrar, coisas são estabelecidas e destravadas na nossa vida. Quando Davi liberou honra para Saul, ele é estabelecido como rei, porque honrou o Senhor e honrou o ungido. Enquanto Saul, ele é tirado da sua posição porque desonrou, porque desobedeceu. E Deus disse, eu prefiro a obediência do que sacrifício, Saul. Eu não quero a pompa, eu não quero barulho, eu não quero a oferta, se o seu coração não é obediente a mim. Então, amados, honra na nossa vida é uma semente que libera o favor de Deus na nossa vida. Libera milagres, libera o zelo, libera o cuidado, libera o Senhor se mostrando forte como um guerreiro a nosso favor. Porque a gente precisa entender que quem recompensa a honra é Deus. Às vezes não vai vir de quem você honrou, não. Mas, irmão, eu faço tão bem para o meu marido, eu trato ele bem, eu faço a minha parte, eu sou paciente, eu vou, tiro água, levo água, eu sou gentil. Mas não se preocupe, porque quem promete te honrar de volta é Deus. Honra é uma semente que traz de Deus a recompensa. E Deus não falha. A Bíblia diz, deram honra ao Senhor, proclamaram a sua glória, e ele saiu como valente, ele saiu como guerreiro, despertou o seu zelo e mostrou-se forte contra os seus inimigos, mostrou-se forte contra os seus adversários, fez dos outeiros planos, abriu rios, fez da treva luz. Por quê? Porque eles demonstraram honra ao Senhor. Guiou os cegos por um caminho que não conhecem. Fez-os andar por veredas desconhecidas. Tornou as trevas em luz perante eles. Caminhos escabrosos em caminhos planos. Diga aleluia. É isso que Deus tem preparado para você, irmão. Deus nunca teve a expectativa de que a gente vencesse na nossa força, que a gente vencesse no nosso braço, que a gente vencesse na nossa capacidade. Mas é um Deus de princípios, um reino de princípios. E Ele diz, olha, quem me honra eu honrarei. Deram-lhe honra, e ele saiu como valente ao seu favor. Mudou circunstâncias que estavam estabelecidas. E eu acho lindo que mesmo eles sem enxergarem,
mas por causa da honra. Aleluia. Porque você nunca vai precisar saber tudo, nem ter todas as respostas. Mas você vai precisar ser sujeito às direções que Deus te dá. Ser rendido à palavra que Ele traz para você. Isso você precisa. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10. Mas você precisa hoje se render às direções do Espírito para a sua vida. Amém? Diga comigo, deram honra ao Senhor. E ele saiu como valente. E mostrou a sua força contra os seus inimigos. Aleluia. Glória a Deus. Já estou encerrando. Vou ler só 2 textos com você. Efésios 5:33 e 1 Pedro 3:7. Diz assim, Efésios 5:33, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Nesse texto, claramente Deus chama a mulher a honrar o marido, a respeitar o marido. No outro texto, Deus chama o homem a honrar a mulher. 1 Pedro 3:7 diz assim. 1 Pedro 3:7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, ou seja, honra. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Da mesma forma que a mulher deve honrar o marido, respeitando ele, o marido deve honrar a mulher, tratando ela com dignidade. Eu acho interessante, irmãos, nós sabemos, o tema não é família aqui, é honra, mas nós sabemos que as funções são diferentes no relacionamento. Mas da mesma forma que a Bíblia diz que o justo deve receber o justo, no caráter de justo, e ter a recompensa de justo, assim é no casamento. As funções são diferentes, mas a recompensa vem de você reconhecer que aquela pessoa que é seu par, é um igual a você, ela também é especial, incomum e digno de honra e de respeito. Então a Bíblia diz à mulher, respeite o seu marido, porque é uma grande tentação para a mulher desrespeitar, falar como não devia, se portar da forma que não devia, porque a mulher é a que conhece os defeitos do marido, ela sabe quem ele é na verdade, e por ver os defeitos, a mulher tem a tendência de querer corrigir os defeitos do marido dela, falando muito. Mas a Bíblia fala em Pedro mesmo que falar muito nunca ganhou marido nenhum, viu, irmã? Fica a dica. A gente ganha o marido sem palavras, com as nossas atitudes. Porque você não vai corrigir o seu marido, a palavra vai corrigir o seu marido e vai usar outra boca. Deus vai usar você nas suas atitudes. Por isso a mulher deve vigiar no respeito. Respeite o seu marido. Mas eu acho lindo Deus, irmãos. Porque da mesma forma que Deus trata nos pontos, sabe? Deus, ele é cirúrgico, ele é preciso. Um marido que não tem o respeito da mulher, o que é que ele tem? Se você não respeita o seu marido, você não dá nada para ele. Porque começa tudo com respeito. O homem tem que ser respeitado. Primeiro por sua esposa, pelos seus filhos, depois pelos outros. Da mesma forma, a mulher tem uma necessidade de ser tratada com gentileza, com dignidade, como alguém que é importante, não como alguém que o marido pode esculachar, falar de qualquer jeito. A Bíblia diz, trate ela com dignidade, com consideração. Eu acho lindo que Deus diz, ela é a parte mais frágil. Agora, não é a parte mais fraca, é a parte mais frágil. Porque, irmãos, ela é delicada. Eu estava estudando esse tema e eu descobri, não sou cientista, mas é o que dizem os cientistas, que a mulher é 10 vezes mais sensível na pele dela. Por isso que se um homem chegar em outro homem e der um tapa nas costas, e aí, meu brother, vai ficar tudo bem. Mas se ele der o mesmo tapa nas costas de uma mulher, ai, doeu. Porque ela é 10 vezes mais sensível nos conectores dela. Da mesma forma que quando alisar a cabeça, você vai ter 10 vezes mais chance de agradar a sua esposa. Então, irmãos, é um benefício se você souber usar. Porque ela é 10 vezes mais sensível. Ela é mais delicada.
Por isso, se você tratar ela com essa sensibilidade, você vai alcançar o coração. Você vai se oferecer para segurar o peso. Isso se chama cavalheirismo, mas na verdade é Bíblia. Está na Bíblia, irmão. Ofereça para carregar o peso, ofereça para levantar as coisas. Não se pode uma mulher estar carregando um peso se tem um homem perto. Está errado. Não pode, irmão, é feio. Aqui ou em qualquer lugar. Você vá lá, meu filho, e carregue, se ofereça, seja homem. Não, peraí, irmã, até irmã. Peraí, irmã, deixa que eu levo. Deixe comigo, porque eu sou homem. Porque a mulher é mais frágil, mais delicada. E deve ser tratada assim. E ele diz, porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E para terminar de verdade verdadeira, Provérbios 25, 27, eu citei, mas quero ler com vocês. Provérbios 25, 27, diz assim: comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Diga comigo, procurar a própria honra não é honra. O que significa que tudo que você ouviu hoje, você vai pegar para você mudar. Porque na hora que você pegar tudo que ouviu para jogar na cara de alguém para ele mudar, você está buscando a própria honra. E isso não é honra. Então você pega tudo que ouviu e diz, Senhor, eu estou pronta para mudar. Eu vou ser melhor. Eu vou usar essa ferramenta, eu vou aplicar esse princípio do reino e eu vou ver Deus se levantando a meu favor como valente, lutando as minhas guerras, abrindo os caminhos para mim, mudando as situações de trevas em luz. Amém? Vamos ficar em pé.